Esta conferência será gravada agora. Ana, sua apresentação aí. Oi, é Ana Mandelli. Sou eu ou Ana? Não, é só para a identificação de quem está na sala aí, quem faz o quê. Tá. Ana Mandelli, especialista em combustíveis. Ok, obrigado, Ana. Bem-vinda. Correia, trabalho com comercial. Eu sou Ângela, de Giovanni. Obrigado, Malu. Ângela. Bom dia, Ângela. Obrigado. Oi, eu sou Ângela. No momento estou dando aula lá na Anhembi Morumbi. Obrigado, Ângela. Seja bem-vinda. Vou te contratar, viu? Everson. Everson, tá na escuta? Estamos com problema de áudio aí, Everson. Continua sem áudio. Tá. Ricardo Ramos, tá na escuta? Acho que não chegou ainda. Tá. Alessandra, de Seguros, tá na escuta? Também não chegou. Tá. Pessoal, Ana Mercante. a Alessandra me mandou uma mensagem aqui, ela está com um probleminha no áudio dela, ela está se apresentando, ela está na sala, tá? Alessandra Molognoni, da corretora de seguros da Molognoni. Perfeito. Ana Mercante está na sala? Estou na sala, presente. Seja bem-vinda, obrigado. Obrigado. A Priscila da Latam está na sala? Só um aviso, quem não estiver falando, por favor, desligar o microfone, está dando microfonia aqui na gravação. Priscila, está na escuta? João Rodrigues, da Infinity. Ainda não entrou, João. Tá. O Rogério da Salles. Também ainda não entrou. Coronel Marcel vai participar dessa? Diz que vai, agora é só esperar. Ainda não entrou. Ótimo. Tá, mas então podemos começar? Sim, já podemos, não atrasa. Então tá bom. Conforme reuniões já... bem-vindo, Coronel Marcel, chegou aí. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade, viu? É uma honra, obrigado, Coronel. Então, como eu ia falando aqui, né, fazendo uma rápida abertura, em seguida passando para o comandante Décio, para ele fazer as considerações iniciais dele, pelo que nós já alinhamos nas reuniões anteriores, o objetivo dessa nossa reunião, né, da sala de infraestrutura, é colher de todos os participantes, receber de vocês sugestões, né, de medidas que nós poderíamos adotar rapidamente para contribuir com a mitigação dos efeitos causados pela crise, né, do Covid-19 no setor aéreo, especificamente falando, né, na área de infraestrutura. Alguma coisa já foi discutido nas reuniões anteriores, mas é importante que os senhores também pontuem e acrescentem aí as suas sugestões relativas ao tema. Eu posso adiantar para vocês algumas medidas já adotadas no âmbito da Infraero para contribuir para o sistema como um todo, e aí a gente está falando, né, da aviação comercial, da aviação executiva e táxi aéreo. Depois eu gostaria que o Jordão também fizesse a contribuição dele na parte da aviação comercial. Mas a gente pode adiantar para vocês que já, por exemplo, na Infraero, já houve os boletos, os vencimentos, os contratos comerciais de todos os concessionários dos meses de março, abril e maio, foram passados para setembro, outubro e novembro, sendo os dois últimos com desconto de 50%, com o objetivo, evidentemente, de contribuir, né, e ajudar os nossos concessionários. Também, evidentemente, disponibilizamos nos pátios dos aeroportos da Infraero
as posições contingenciadas para receber as aeronaves da frota que não compõem a malha essencial e que não estão, nesse momento, sendo utilizadas com condições especiais para isso, evidentemente, né? Entre outras ações também que nós estamos realizando. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de passar apenas rapidamente a palavra para o nosso diretor do fórum, o comandante Décio, para fazer as suas considerações iniciais, para que a gente, então, possa prosseguir com a reunião. E ela tem uma previsão de duração de 1h15, tá? E eu conto aí com a colaboração e a ajuda do comandante Décio para nos balizar nesse horário, para que a gente não possa também avançar muito, se for o caso, tá bom? Então, por favor, comandante Décio. Décio, na escuta? Positivo, não, eu estava com o microfone desligado. Bom, as minhas considerações, na verdade, eu gostaria que vocês todos tomassem um alerta muito severo, na questão da infraestrutura aeroportuária. É um alerta muito severo. É o de um velho que assiste há mais de 50 anos o que vem acontecendo com a nossa malha aeroportuária no Brasil, o que vem acontecendo com a nossa política de gestão do sistema aeroportuário, da infraestrutura aeroportuária, exatamente no que tange ao aeroporto propriamente dito, e não todo aquele entorno, que, na verdade, todo ele também é afetado e faz parte da nossa infraestrutura, no caso do Everson aqui presente. Bom, a primeira delas é o seguinte: nós tínhamos um vaticínio, e isso eu passei para o nosso ministro Tarcísio de Freitas, já logo na sequência, quando explodiu essa pandemia, de que os mais afetados e os que precisariam de socorro imediato seriam as nossas 3 grandes empresas de ligações regulares, mas fique muito atento com as nossas empresas regionais, com o táxi aéreo, com a aviação executiva e depois com a aviação geral. Eu dizia para o ministro: olha, ministro, o que encolher de um lado vai crescer com o outro. E eu não imaginava que tão rapidamente nós tivesse a confirmação desse vaticínio. Na verdade, esse vaticínio não foi somente meu, mas foi uma conversa muito longa com o doutor Osíris, etc., com a experiência desse homem. Eu posso dizer que praticamente ele é quem afirmou para o Décio: o que faltar de um lado vai sobrar do outro. Né? Ele usou isso aí meio que uma metáfora, etc., mas eu digo, bom, o que o senhor está querendo dizer? O que está querendo dizer é que vai se abrir grandes janelas de oportunidade para as empresas de aviação regional, para as empresas do táxi aéreo e para as empresas, para as aeronaves da aviação geral, na medida que o Brasil não pode dispensar as suas ligações aéreas. Um país continental como o Brasil, de maneira nenhuma. Então, o que nós estamos vendo, e 2 dias atrás, acho que o Otto, que é o gerente de combustíveis das regionais, da aviação geral, da aviação executiva, confirmou: as empresas de táxi aéreo já voltaram às operações, o volume de abastecimento de combustível já atingiu aqueles níveis do ano passado e do começo do ano, antes do pré-coronavírus. Quer dizer o seguinte: a aviação de táxi aéreo hoje está uma loucura, uma demanda monstruosa e, lamentavelmente, ela é finita. E agora nós estamos começando uma nova campanha, aviação geral, asas que servem ao Brasil. Nós vamos começar agora, provavelmente já a partir da semana que vem, uma série de entrevistas com autoridades. Então, algumas dessas salas nós vamos estar substituindo, fazendo entrevistas com autoridades dos diversos setores do táxi aéreo, da aviação executiva, da aviação das linhas regionais, enfim, agrícola e, claro, da infraestrutura aeroportuária. Então, eu faria um alerta para todos nós pensarmos no seguinte: hoje, o volume de aeroportos hoje operados
agora pela nova operação do táxi aéreo, por aquilo que vai crescer na regional e pela nova aviação geral, ampliou violentamente e é bem possível que nós comecemos a lamentar a falta de gestão aeroportuária nesse volume que começa a ser operado em razão dessas novas demandas, dessa nova ordem do sistema de transporte aéreo no Brasil. Vai haver uma nova ordem, novas empresas vão nascer, outros segmentos passarão a ter uma importância que até agora não tinham. Então, vocês que são especialistas em infraestrutura aeroportuária, fiquem atentos. Nós vamos poder lamentar muito eventuais erros cometidos na gestão de infraestrutura aeroportuária, assim como nós estamos amargando hoje, lamentavelmente, um massacre total na indústria aeronáutica leve por erros crassos, erros horrorosos da gestão de governo em cima da indústria aeronáutica leve, aquilo que está acontecendo hoje na formação aeronáutica, uma total destruição de aeroclubes, de escolas, enfim, uma loucura do que está acontecendo, e também em mais de 100 mil aerodesportistas, onde o aerodesporto no Brasil vem sendo massacrado nesses últimos 7, 8 anos, a ponto de quase não existir mais. Aquilo que era políticas de governo na gestão anterior, lamentavelmente, hoje a ANAC se perdeu, não sabe o que fazer com aerodesporto, com formação aeronáutica, com indústria aeronáutica leve, com aviação experimental. Só para me encerrar esse alerta a vocês, nós temos hoje na frota brasileira algo próximo de 8 mil aeronaves que estão ligadas à aviação experimental. 8 mil! É mais do que 1/3 das nossas aeronaves. E essas aeronaves que hoje poderiam ajudar muito a fazer as ligações, a conectividade do Brasil, lamentável, estão marginalizadas por uma política imbecil, uma política ditatorial, uma política sem qualquer diálogo, sem qualquer entendimento, sem experiência, um bando de idiotas fazendo gestão daquilo que eles não entendem. Bando de idiotas, fazendo gestão de formação aeronáutica, destruindo tudo aquilo que foi construído em mais de 60 anos pelo Ministério da Aeronáutica, destruindo o aerodesporto de uma maneira nunca vista. Eu nunca assisti isso na minha vida e eu sou responsável para a formação de 3 ou 4 associações de aviação aerodesportiva, incluindo o Acro e Abraex e por aí vai. Tocando em miúdo, senhores, atento. Erros hoje no processo de gestão, de olhar a infraestrutura aeroportuária. Vale lembrar que eu assisti a mais de uma centena de fechamentos de aeroportos que são vitais para a nossa vida hoje. Basicamente isso, Haroldo, eu encerro por aqui. Okay? Peço desculpa aí pelo arrojo, mas é isso que a gente está discutindo aqui no fórum e assistindo de uma maneira doída que vem acontecendo na gestão dos poucas práticas que hoje tentam administrar o sistema de aviação civil brasileiro. Obrigado, Décio. Bom, dando sequência à nossa reunião, eu gostaria de passar a palavra para o Jordão, para que ele pudesse fazer as contribuições relativas à aviação regular e também, evidentemente, as contribuições que ele julgar necessárias e oportunas. Jordão? Bom dia a todos. Comandante Décio, o senhor foi muito feliz nas suas palavras iniciais. E quando nós falamos em gestão aeroportuária, talvez ela comece, o seu nascedouro comece exatamente na parte de legislação. Nós tivemos uma mudança brusca na legislação hoje, por parte do órgão ANAC, que começou a dificultar, de fato, toda essa gama de distribuição, tanto da aviação comercial, tanto quanto da aviação executiva. A aviação executiva, acho que o senhor mencionou muito bem, ela começou, os aeroportos, por si só,
não têm interesse na aviação mais executiva, mas existem aeroportos destinados para isso. Nós vimos também, acompanhamos com muita tristeza o fechamento de muitas escolas de aviação. Então, isso baseado também hoje dentro da legislação. Então, a grande dificuldade de você fazer a manutenção hoje de gestão de infraestrutura dos aeroportos, ela começa o seu nascedouro lá na área de legislação. Eu vou citar como exemplo a dificuldade que os gestores têm hoje de manter aeroportos, porque nós sabemos que os custos são muito elevados. Tanto para quem administra o aeroporto, para quem mantém as suas aeronaves lá, para quem mantém a sua operação, quer seja de combustível, quer seja de equipamentos de handling, todo a finalidade para que se destina. Então, por exemplo, você tem as mesmas regras hoje de uma aviação comercial quase que imposta para a aviação executiva. Isso se torna muito caro. Vamos pegar, por exemplo, de você manter uma seção de contra-incêndio, por exemplo. Então, não é possível que você tenha que manter uma seção de contra-incêndio quase que numa mesma categoria, por ter, às vezes, um avião comercial dentro do aeroporto, misturando junto com a aviação executiva. Então, acho que o primeiro ponto realmente passa por esse. Nós temos que trabalhar junto às nossas autoridades de melhorar, trazer novamente o bojo da legislação a que se tinha antigamente. Evidentemente que muita coisa mudou, mas também as coisas se modernizaram. Então, acho que a primeira parte é essa parte de legislação para que a gente possa evoluir na infraestrutura, para que possa tornar a infraestrutura um pouco mais barata. O Haroldo pediu para conceituar algumas coisas do que nós estamos fazendo, né, de contribuição com relação aqui à pandemia. Além dessas que ele já comentou, é óbvio, né, nós, diferentemente dos concessionários privados, e não estou aqui para fazer menção nenhuma a isso, é que eu acho que nesse momento deveria ter uma decisão de governo para que todo mundo caminhasse na mesma linha, na mesma estrutura. Então, a Infraero disponibilizou, sim, seus pátios, tem lá um desconto, se não me engano, de 60% para estacionar as aeronaves, porque nesse momento ninguém está voando. Então, todo mundo tem que se ajudar. Então, nós disponibilizamos nossos pátios para que fosse feito esse estacionamento de aeronaves e já com desconto para que as companhias aéreas possam, sim, sobreviver. Nós estamos adiantando as obras de infraestrutura do aeroporto de Congonhas. Recentemente fizemos a licitação, o edital de licitação para fazer a manutenção da pista, fazer um novo recapeamento, deixar a pista em condições, e já estamos trabalhando também para colocar nas suas cabeceiras ampliação de reza, aumentando a segurança desse aeroporto. Então, acho que um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui, pelo menos como reflexão, não vai ser tão fácil sair desse sistema de pandemia, né? Então, nós estamos acompanhando, observando o que os outros países estão fazendo. Então, nós temos hoje aqui, e aí eu gostaria de deixar como reflexão, a verba do FNAC. Então, para que o passageiro também volte a voar, ele vai ter que perder o medo, ele vai ter que se sentir seguro nos aeroportos, ele vai ter que se sentir seguro dentro das aeronaves, para que ele possa começar a voar e o país comece a voltar a rodar. Então, nós vimos já instalação de equipamentos hoje em alguns aeroportos, onde o passageiro passa, já tem, me parece que os produtos já autorizados pela própria Anvisa, seria uma câmara onde a pessoa passa de desinfecção. Eu acho que isso também, só que o equipamento hoje, se for olhar, é muito caro, é novidade. Então, talvez o FNAC, o fundo é para isso, devesse investir com esses equipamentos nos aeroportos, para que a gente pudesse já começar até a volta do passageiro, assim que terminar nesses grandes pontos aí dos nossos estados, esse lockdown, a dificuldade de acesso e o país começar a voltar, é que os aeroportos devem estar preparados, e acho que uma saída na parte até de infraestrutura, fora a parte de segurança, óbvio, seria a instalação desses equipamentos para que o passageiro se sentisse seguro e pudesse começar a voltar à sua vida normal. Minhas considerações são essas iniciais.
Muito obrigado, excelente, muito oportunas, como sempre, as suas colocações e muito importantes também. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora para o Diogo Oliveira, nosso ministro, por favor. Está na escuta? Positivo e operante, Haroldo. Tá bem, vamos lá. Deixa eu dar aqui um panorama um pouco da situação nos aeroportos concedidos, tá? Primeiro, o volume de tráfego, evidentemente, está próximo de zero na maioria dos aeroportos, uma média de 1% no país. Então, hoje, nós temos uma queda de 92% de movimentação. A receita, hoje, é praticamente zero, porque não só você tem essa redução de movimentação, mas também a receita comercial está totalmente zerada, porque está todo mundo fechado. A maioria dos aeroportos fez acordos com os lojistas para reduzir muito ou suspender os pagamentos temporariamente. E a receita tarifária, na verdade, a gente não está conseguindo receber, porque as companhias aéreas estão inadimplentes na maioria dos aeroportos, né, por restrições de caixa das próprias empresas, mas o fato é que não tem sido honrado os pagamentos previstos. O que a gente está olhando para frente? Para frente, a gente está vendo uma recuperação lenta, uma mudança bastante importante da indústria, né, da aviação comercial, que tem a ver com novos hábitos e tem a ver muito com a crise econômica que vai impactar o país pós-pandemia, e o fato de que as pessoas e as famílias, né, sairão dessa crise empobrecidas e endividadas. Portanto, a aviação comercial deve sofrer fortemente em decorrência desses fatores. Importante salientar que a gente está olhando já algumas ações e medidas para retomada, e eu diria que, de maneira bastante resumida, o conjunto vai significar mais custos e menos demanda. Esse, para mim, é o binômio da aviação comercial pós-pandemia, pelo menos nos próximos anos, né, e isso vai ser mundial. Então, eu acho um grande desafio para todos, né, tentar se adequar a isso. E o que o Jordão comentou sobre um tema específico, ele deveria ser uma preocupação permanente das autoridades, que é de que maneira a gente vai poder tomar ações para compensar esse aumento de custos, evidentemente sem prejudicar a qualidade do serviço. Então, a gente tem fomentado esse debate aqui com as autoridades, né, porque eu acho que vai ser muito difícil a vida na aviação comercial com esse binômio de mais custos e menos demanda. Por outro lado, a retomada ela é, a nosso ver, 100% dependente da nossa capacidade de transmitir segurança, transmitir percepção de segurança, acima de tudo, para o passageiro. Então, nós já estamos desenvolvendo um protocolo sanitário com a ANAC, com a Anvisa. Ontem mesmo nós enviamos já as nossas proposições e a ABAR também já enviou as proposições deles, todas num sentido de, digamos, ter uma certa padronização nacional, porque tem havido bastante confusão aí nos aeroportos e nas companhias aéreas por adoção de ações diferentes em cada localidade. Então, a gente precisa ter uma padronização e, acima de tudo, a gente precisa adotar um protocolo sanitário que realmente seja perceptível pelo passageiro. Nós sofremos muito no auge da crise porque havia muita crítica de que os passageiros não estavam sendo
escrutinizados dentro do aeroporto, na chegada, principalmente nos voos internacionais, que não havia nenhum procedimento. Quando, na verdade, a orientação da ANAC, da Anvisa, na verdade, sempre foi de não aglomerar os passageiros, o que é correto do ponto de vista epidemiológico, e tentar liberar o mais rápido possível o passageiro de dentro do terminal. Bom, o problema é que isso deu a percepção para os passageiros de que nada estava sendo feito, né? Então, houve muita crítica a isso, inclusive de autoridades da aviação. Então, o próprio secretário da SAIC uma vez veio reclamar que, pô, cheguei lá, ninguém fez nada, passou reto, quando na verdade era a orientação. Então, nós estamos fazendo uma proposição de protocolo onde hajam ações mais perceptíveis, como, por exemplo, medição de temperatura, como segregação, né, de fluxos dentro do terminal, um distanciamento maior, uso de máscara. O elemento principal é o uso de máscara, tá certo? Até porque na Vera, não adianta muito você dizer que o passageiro tem que ficar a 2 metros de distância do outro dentro do terminal, quando depois ele vai ficar a 5 centímetros dentro da aeronave, né? Então, não tem racionalidade você fazer isso. Também não tem como a gente garantir que as pessoas vão se distanciar dentro do terminal. É impossível. As pessoas se movimentam, se cruzam na entrada do banheiro, se cruzam no corredor. Assim, quer dizer, o que a gente pode fazer é orientar, fazer bastante comunicação, etc. Mas nós não temos como garantir que as pessoas não vão se encostar dentro do terminal. Isso é completamente impossível. Então, a gente está formatando esse protocolo, que eu acho que é o elemento principal dessa retomada. Do outro lado, a gente está discutindo com a ANAC uma série de temas regulatórios, de safety, security, que foram alterados durante a crise para que a gente possa, né, no retorno, ter uma organização da volta dessas regras. Uma delas, por exemplo, é exatamente que o Jordão comentou sobre categoria, né, contra incêndio. Então, durante a crise, os aeroportos puderam alterar a categoria em virtude do volume de tráfego, o que implica uma redução de custo considerável, mas à medida que as coisas forem voltando, precisa ter novamente uma adequação e precisa ter um tratamento para isso. A questão dos slots, que foi suspensa também, tem uma regra, também precisa ter um tratamento, até porque o slot tem a ver também com o tratamento que for dado no destino, né? Não adianta você manter o slot aqui e ele não ser mantido lá no destino. Então, há uma necessidade de coordenação dessa questão. E aqui, se eu ficar aqui falando, eu vou me estender durante 1 hora inteira aqui, citando cada regra. A mensagem que eu queria deixar, que eu acho que é importante, é que a ANAC constituiu um grupo para tratar dessas regras, né? Tem tido reuniões permanentes, né? Estamos participando lá também, e deixar aqui nesse grupo, onde eu acho que tem pessoas criativas e com capacidade de proposição, essa nossa preocupação geral com o aumento de custos e a redução da demanda na aviação comercial. Isso vai implicar, né, em restrições e dificuldades financeiras e operacionais muito grandes para as empresas administradoras de aeroportos, né? A própria, aqui não vou falar pela Infraero, mas assim, a Infraero também, evidente, tem uma situação diferente por ser estatal, mas é uma empresa, também deve estar passando por dificuldades. Então, dos concessionários privados, a situação do ponto de vista financeiro é grave, né? Nós estamos trabalhando num pedido de reequilíbrio que é plenamente legal e previsto nos contratos, não há nenhum favorecimento nisso, preciso deixar claro, mas que, a nosso ver, ele sempre, naturalmente, será insuficiente para realmente compensar todas as perdas, né? Então, isso realmente nos preocupa. A discussão está indo bem lá com a ANAC, de reequilíbrio e tudo, mas a gente só vai saber disso lá no final. Enquanto isso,
a gente tem que continuar administrando os aeroportos, garantindo o funcionamento da malha e garantindo a segurança e a qualidade, né, nos processos. Isso implica em custos, e a grande restrição que nós vamos ter no segundo semestre vai ser de, né, capital de giro para manter essas coisas funcionando, pois, como eu já disse, as receitas estão praticamente zeradas e a gente vai gastar, né, digamos, as reservas aí ao longo dos próximos meses para tentar manter as coisas em bom funcionamento. Muito importante a medida que o governo tomou de postergação do pagamento da outorga para dezembro. A gente espera que até lá o reequilíbrio já esteja aprovado e possa ter um offset dessa parcela. Mas outras medidas que o governo adotou, a nosso ver, são insuficientes. Particularmente, a postergação dos tributos para agosto e outubro claramente é insuficiente para o setor. Em agosto não vai estar nada diferente do que está hoje, nem em outubro. E a postergação dos financiamentos do BNDES por 6 meses também, evidentemente que é útil, mas é insuficiente. 6 meses, né, vai dar exatamente em outubro e também não vai estar nada diferente do que está hoje. Então, nós estamos batalhando aí por essa ampliação desses prazos de prorrogação, porque realmente a indústria não vai estar em boas condições lá em outubro. Tem nos preocupado muito, embora ontem o Jerome deu uma notícia positiva, otimista, de que na semana que vem eles vão fechar o entendimento lá com a linha de crédito e tudo, mas eu particularmente tenho me preocupado muito, porque é evidente que esse movimento dessa linha de crédito para as companhias aéreas é fundamental para a indústria. Se esse negócio não der certo, aí estamos com um problema, aí a coisa vai ficar feia. Tá certo. Diogo, muito obrigado pela sua contribuição. Você tocou aí nos tópicos fundamentais e essenciais, realmente, e tá tudo anotado aqui. Muito obrigado. Viu? Obrigado, até mais. Gostaria de passar a palavra nesse momento para o Coronel Marcel, da Voa São Paulo. Marcel, está na escuta? Afirmativo, Haroldo. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Alto e claro, 5/5. Vamos em frente. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse fórum. Comandante Décio é covardia, né, chefe? Então o senhor já é eu sou seu fã já faz muito tempo, né? Então a gente está seguindo os caminhos aí. Fico muito feliz do senhor estar aí. Queria também aqui cumprimentar o ministro Diogo pelas considerações e o Jordão também. E eu vou apenas falar o que nós estamos sentindo do lado nosso, até mesmo porque, vocês imaginam, né? Dia 12 agora eu estou participando da audiência pública virtual dos novos 22 aeroportos de São Paulo. Então, é óbvio que as coisas estão acontecendo em paralelo. Então, se a gente considerar a malha de São Paulo, especificamente, que é onde a Voa São Paulo está inserida, dos 27 aeroportos, 8 são comerciais. Então, ou seja, a grande maioria é tudo aeroporto executivo. E aí eu inicio o meu bate-papo com os senhores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as medidas que a Voa está tomando. Mas, primeiramente, ratificando o que o comandante Décio comentou. Tá? Nós temos aqui, é óbvio, a queda de movimentação ela aconteceu natural por conta do Covid, porém ela foi muito mais focada na comercial, não há dúvida disso, e nas escolinhas. Então, aeroclubes, escolinhas tiveram uma queda significativa. Por exemplo, também voos turísticos. Mas a grande verdade a maior parte de empresários estão usando seus aviões que estavam guardados, vieram à baila, tá bom? Então, a Voa São Paulo, por conta dos 5 aeroportos que nós temos, né, Jundiaí, Campinas, Amarais em Campinas, Bragança Paulista, Ubatuba e Itaém, nós temos participado de vários comitês dos municípios, em harmonia com os prefeitos. Então, a gente conseguiu fazer uma espécie de seleção, ou seja, nós não paramos a companhia,
A parte administrativa financeira ficou ela em home office, né, que eu acredito que isso aí vai ser uma grande verdade do pós-Covid. E, com isso, a gente conseguiu, principalmente, o que está me chamando a atenção, que eu queria deixar para vocês aí, é que a carga ela veio com uma outro viés. Para vocês terem uma ideia, a American Airlines, por exemplo, há 18 anos não tinha voos cargueiros. Estou falando da maior empresa do planeta. Okay? E ela reativou há 2 semanas atrás os seus cargueiros. A própria Latam, Linhas Aéreas, gerente comercial, converso muito com ele, ele pegou o Boeing 777 e está transformando eles em apoio à carga. Ou seja, olhar um 777 e ver todas aquelas fileiras de poltronas da econômica levando caixas, é algo que eu achei que nós não íamos ver isso no mundo moderno. Então, isso está acontecendo. Então, ou seja, o viés executivo e aviões próprios, de uso próprios, e a carga, eu acredito muito que isso aí vai ser a primeira reação do pós-Covid. Também. A própria Azul Linhas Aéreas comprou recentemente aqui a TWO, que está sediada em Jundiaí, e a gente tem conversado muito com o vice-presidente operacional da Azul, o Flávio, também o Aquino, enfim, há quase que uma unanimidade que vai se levar pelo menos 1 ano a 1 ano e meio do pós-Covid para que as empresas comerciais atinjam 50% do que tinha antes do Covid. Sem contar que aquela questão de isolamentos sociais dentro do avião, provavelmente aqueles aviões com aquela cadeira do meio, do terceiro assento, ou seja, praticamente aquilo vai desaparecer, essa é a minha humilde opinião. Então, os cálculos do ASM, né, no Available Seats per Miles, que praticamente norteia toda a comercial, vai mudar. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós teremos um pós-Covid que ele, apesar do apoio governamental, me dá a impressão que nós vamos ter que reestruturar o business em muitas das companhias. E a gente tem visto aqui a carga operacional, ou seja para máscara, enfim, o delivery aumentou exponencialmente. Então, a gente tem essa visão muito clara que isso está acontecendo em cima desses processos. É óbvio que em aeroportos, de uma maneira geral, fica aquele debate em que nível estão os aeroportos. Eu, particularmente, compactuo muito com o conceito do convênio /OTOG, então, ou seja, em síntese, é tudo área da União. Ou seja, a coisa é um pouco mais complexa, e aí sabe que os aeroportos, à semelhança de estradas, eles são realmente responsáveis pelo modal logístico. Então, a gente tem a impressão clara que isso vai acabar acontecendo, já está acontecendo. Os nossos impactos em termos desse tipo de voo não ocorreram, tá bem? Então, é uma notícia positiva no meio de todo o caos que a gente está vendo aí. Então, a gente percebe claramente isso. Ou seja, é o atendimento ao público. O ministro Diogo foi muito feliz nas colocações. Eu acredito que essas questões de ter capacidade do público chegar aos aeroportos, sentir-se seguro, tem a impressão clara. Eu vi recentemente um vídeo da Latam, que está no LinkedIn, nosso aqui, enfim, mostra exatamente isso. A gente tem que estar preparado e trazer a confiança para as pessoas. Eu tenho a impressão que no meio dessa pandemia está uma desconfiança genérica em todos os níveis. Não vou aqui entrar em questões políticas e de imprensa, mas a gente tem que tentar, pelo menos no nosso segmento, trazer as notícias positivas. E é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui, que é o que nós estamos vendo isso aqui claramente, tá bom? Em termos de ações concretas, a Voa São Paulo, a partir do 1º de maio agora, zerou, tá bom, Haroldo? A gente não tem mais tarifa de pátio, pelo menos pelos próximos meses, enfim, pelos próximos 120, 180 dias. Então, todas as aeronaves que operarem nos aeroportos da Voa, a tarifação de pátio ela está isenta, tá bom? Independente se vai abastecer ou não. A única questão é que, para apoiar os contratos, e é isso que eu ia dividir com vocês, que foi a maior preocupação nossa, foram as inadimplências, né? Que essa é uma curva que independe muito da tarifação, ou seja, inadimplência de contratos de receitas, tanto hangares, mas principalmente de receitas acessórias, que isso está acontecendo em parcela, menos do que nós imaginávamos.
porque, por exemplo, a manutenção, por serem maior parte das aeronaves calendárias, as manutenções estão ocorrendo. A própria TAM aqui executiva, a manutenção continua no aeroporto de Jundiaí. Então, ou seja, manutenção, logística, voos privados de empresários, políticos, etc. E o táxi aéreo, a líder táxi aéreo, no mês passado, bateu o recorde, para vocês terem uma ideia de movimento. Então, a gente percebe que talvez o caminho seja por aí, tá bem? Então, ou seja, estamos preparados? Aí, um dos senhores comentou, não sei se foi o Jordão, da questão de redução de custos, que é muito importante. Eu estou analisando os outros 22 aeroportos da concessão, mas a relação, por exemplo, da SCI, ela é clara para mim, tá bom? Então, ou seja, nós estamos reduzindo a operação nossa e tirando o conceito de bombeiro de aeródromo para brigadista, apesar de estar ali com a viatura. E isso está fazendo com que haja uma redução drástica. Vou dar um exemplo para vocês, 2 aeroportos que estão aí na concessão, o edital é público, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, SCI categoria 6. Isso foge à razoabilidade, porque isso dá um custo absurdo nessa operação. Então, a gente está trabalhando com isso. Nós vamos iniciar, a partir do segundo semestre agora, a primeira IPTA remota. Nós estamos ativando Amarais, que vai operar remotamente de Jundiaí. Então, eu tenho a impressão clara que as tecnologias, que nós estamos aqui conversando com vocês por videoconferência, ou seja, essas tecnologias vão ser a verdade do pós-Covid. Então, nós já tínhamos esse projeto antes. Esse projeto, então, nós vamos operar remoto Amarais e, na sequência, Bragança Paulista. E isso, logicamente, o Haroldo teve a chance de nos visitar aqui. Fico muito feliz. Volta e meia converso com ele. Está faltando só um dia ver o show de rock, né? Que eu sei que ele não fala para vocês, mas ele tem uma banda de rock aí nesse processo aí. Mas onde eu quero chegar? Eu vejo que essa tecnologia é o grande business. Há muita resistência em cima disso em segmentos, por exemplo, operador de meteorologia, próprio bombeiro também. Ou seja, a gente percebe, é um trabalho que nós estamos fazendo com o Departamento de Controle de Espaço Aéreo para readequar as legislações. E não adianta a gente querer sempre a mesma legislação. Vou dar um exemplo para vocês. A carga de operação das minhas torres, aqui da Jundiaí, estava abaixo da CLT. Estava abaixo da CLT. Ou seja, quando a gente olha para dentro do comando da aeronave, para a Força Aérea, é uma outra realidade. É uma realidade institucional e antes de mais nada, o controlador é um sargento, é um militar. Então, ele está preparado para o combate. Ou seja, não é uma realidade empresarial. Então, a gente percebe que esses ajustes do modelo da relação trabalhista também é uma verdade e nós estamos revendo isso. Não é só uma questão de home office, mas principalmente redução do custo de OPEX em função de adequar a realidade natural, ou seja, reduzir de H12 para H9 algumas operações de aeroportos, fazer ajuste dos pontos críticos, por exemplo, escolinhas, aeroclubes, para certos horários. Isso melhora em termos de safety e reduz custo de operação, que é isso que eu acho que o ministro comentou também. O custo de operação é o nosso grande desafio, mais até do que a própria receita. Em questões de contratos, eu vi aí o que o Haroldo comentou, converso muito com o brigadeiro Paes e Barros, a gente volta e meia troca mensagem por WhatsApp, o presidente da Infraero. O que a Voa adotou, que eu quero dividir com vocês? Não adiantava nós colocarmos uma operação padrão os 136 contratos que nós tínhamos, mas sim trabalhar, claro, entendendo as características de cada empresa, empresário, mas trabalhar pontual. Por quê? Eu acho que vocês devem ter visto uma expressão há algum pouco tempo aí do próprio ministro Paulo Guedes, fica aquele conceito que tudo está na conta do Covid. Ou seja, eu não pago o Estado, aí o outro não me paga porque o Covid existe, aí o outro que trabalha para ele também não paga porque o Covid... Né? Ou seja, você gira uma situação, aí sim, de total colapso. Porque se todo mundo começa a não pagar o outro por conta da pandemia, ou seja, você cria uma situação absurda. Então, o que nós fizemos? Demos prazos, Haroldo, demos 120, em alguns casos 180, outros casos 90, mas alguns não. Então, até o pessoal da comercial me trouxe para fazer uma notificação geral para os aeroportos. Eu falei, não, vamos tratar
cirurgicamente, ponto a ponto, para que a gente possa entender essa demanda. Passamos no mês de abril, na tempestade, e estamos aí para o mês de maio. Vamos ver como é que essa curva, em termos de negócio, e de inadimplência e de dificuldade no pagamento, quando fala de empresas aéreas comerciais, não tem jeito, porque simplesmente parou, né? Então, ou seja, você percebe que praticamente aeroportos como Ribeirão Preto tinha 32 movimentos dia, não tem nenhum. Então, ou seja, inclusive na audiência Coronel, agora do dia 12, oi. Só pedir desculpa aqui para me despedir aqui, eu tinha claro, Diego, avisado que ia ter que sair mais cedo, só me perdoa aqui, ter que sair no meio da sua fala. Me despeço de todos aí, um bom dia para todos. Obrigado, gente, até mais. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Diogo. Prazer em vê-lo. Então, nós estamos vendo isso até para o dia 12, Haroldo, comandante Décio, Jordão, os demais, tratar o Covid como uma realidade nos business plan à frente. Ou seja, não adianta olhar somente para o momento. Se nós não tivermos condição de projetar isso, a coisa pode ficar complicada e praticamente, comandante Décio e os demais que estão aqui nos ouvindo, tornar inviável a gestão de aeroportos. Também tornar inviável a gestão de aeroportos. Então, nós temos que olhar um pouquinho para frente. Em termos de reduções de pagamentos, carências junto ao BNDES, isso tem acontecido. Mas eu tenho aqui, parafraseando o ministro Diogo, pensamento que nós temos que mudar. Não adianta a carência. Eu tenho a impressão que, em termos de empréstimo, financiamento do governo, nós temos que ter, de fato, a isenção. Então, nós estamos defendendo isso com a agência reguladora. Ok, 120 dias de isenção. Não adianta jogar para frente. Mas o que nós vamos ter, na minha humilde opinião, é o ônus do Covid, porque a maior parte dos investimentos em aeroportos, principalmente, eles vêm de empréstimo. Estou falando mais dos aeroportos privados. Ou seja, você precisa desses recursos. E se esses recursos eu tão somente coloco carência, que é o que está acontecendo na maior parte das vezes, ele vem. A bola de neve é só uma questão de tempo. Vai ser 120 dias, vai ser 180 dias, vai ser até mês de dezembro ou até 2021. Isso é uma coisa muito incerta. Então, eu acredito que essas carências precisavam mudar para a palavra isenção. O americano fez isso. O Trump isentou carga tributária. E isso eu vejo que a gente tinha que trabalhar esse conceito também. Em termos de combustíveis, que é um viés que vai nos impactar, senhores e senhoras que estão aqui presentes, não faz mais sentido algum essa redução do ICMS do governo do Estado de 25 para 12 só para as empresas comerciais. Nós tínhamos que, de alguma forma, nos unir, não sei qual é o produto do nosso fórum, mas para que o nosso governador, com muita responsabilidade que ele tem tido, absolutamente reduzir de 25 para 12 para tudo, para todos os aeroportos, para toda a aviação, para a aviação executiva, para a escolinha, para a aviação aerodesportiva, porque se não acontecer isso, não adianta. O que está acontecendo? Essa carga do ICMS para 12 foi colocado no colo para atender as comerciais, numa contrapartida de abrir novas linhas. Ok? Eu até entendo a estratégia política do processo. Ok? Muitos aeroportos que não tinham essa linha, caso de Barreto, por exemplo, o Hospital do Câncer está ali, com uma demanda de 280 mil pessoas mês, que tem que pousar em Ribeirão ou São José do Rio Preto e ir de ônibus para lá, com câncer. Então, eu não tenho dúvida que essa contrapartida era uma verdade. Mas a contrapartida tinha que ser para a empresa comercial, para a empresa regular. Mas para os aeroportos, de maneira geral, nós temos que baixar isso aí. Para vocês terem uma ideia, com o contrato que nós conseguimos fazer com a empresa britânica EBP na distribuição e não na revenda, a Voa São Paulo não tem mais contrato de revendedor nenhum, tem na distribuição. Nós, a partir do 1º de maio, cortando todos os custos da cadeia produtiva, estamos comercializando aqui o combustível a R$ 3,46, mais barato do que posto de gasolina para nossos carros. O querosene está sendo comercializado a R$ 3,46 e a gasolina a R$ 7,08. Isso só se consegue analisando toda a cadeia produtiva. Não é uma coisa fácil, também.
Agora, na medida em que reduzir esse ICMS, veja bem, eu tenho que competir com o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com carga de 12%. Então, eu vejo que o caminho tinha que ser em cima dessa redução correta, de 25 para 12, não estou pedindo isenção de nada, eu acho que a gente tinha que botar isso para toda a aviação, ou seja, para toda e qualquer aeroporto, do aeroporto de Tupã, passando lá para o Avaré, enfim, para o aeroporto nossos maiores, de Congonhas, Viracopos, para o aeroporto. E eu acho que é esse, na minha humilde contribuição, que eu entendo que nós temos que fazer, tá bom? Estamos aqui à disposição de vocês, todos. Contem sempre com a Voa São Paulo. O site nosso aí é voasaopaulo.com.br. E estamos aqui juntos. É um grande desafio e eu tenho certeza absoluta que se nós anteciparmos os movimentos, e não adianta só jogar a conta para o governo nessa hora, porque não adianta. Nós vamos ter que arregaçar as mangas. Eu tenho a impressão que toda essa cadeia logística que está ao nosso entorno vai sair beneficiada. Também vai sair beneficiada. Eu sou muito esperançoso nisso. Então, eu acredito que esse é o caminho e vamos juntos, tá bom? Obrigado por estar aqui com vocês e ter esses minutos aí de fala com vocês aí, tá bom? Estou à disposição. Obrigado, Coronel Marcel, pela excelente contribuição também. Se a gente fosse falar todos esses tópicos que você tocou aí, a gente ficaria o dia inteiro, porque são tópicos muito relevantes, muito importantes. Posso citar aqui, por exemplo, você considerar, evidentemente, o Covid-19 nos próximos business plan de qualquer negócio que envolva o setor aéreo, porque o que você falou aí realmente, trazer a confiança de volta para as pessoas, em que medida nós vamos conseguir fazer isso? Para que elas formem a convicção de voar novamente e voar como antes. Vai suprimir o assento do meio? Não vai? Né? E também a questão da exploração de novos nichos comerciais, né? E nichos que não eram explorados. Você citou o exemplo da American Airlines, que agora está também apostando na carga. Enfim, tem muita coisa para falar, mas está tudo anotado aqui, viu? Muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Gostaria de passar a palavra agora no momento para a Ana Mercante, Seguros. Ana, está na escuta? Ela está sem som, Haroldo, ela avisou aqui no chat que ela não está conseguindo botar o som. Ela fez uma pergunta, até eu vou ler para vocês. Desculpa, estou sem som. Como fica o aeroporto do Guarujá? Ano passado foi aprovado a construção e deveria começar a funcionar no segundo semestre de 2020, mas não vejo nada acontecendo. Então, ela está colocando aí um pedido de ajuda aí para todo mundo saber como é que está esse status. Tá anotado aqui, a gente vai tratar isso então depois da reunião. Eu vou verificar quem é que tem informação mais atual sobre o aeroporto do Guarujá, tá bom? Haroldo, se você quiser, eu posso contribuir com essa informação, porque nós analisamos para entrar no BIS, tá bom? Se tiver aí. Tá. Você que sabe, senão a gente pode conversar depois, senão a gente pode... Vamos dar para passar a palavra até para a gente seguir com a reunião, com a dinâmica, okay. E depois eu lhe contato, tá bom? Mas muito obrigado pela disponibilidade. Então, passando então a palavra para a Ana Mandelli, Combustíveis, está na escuta? Oi, gente, bom dia a todos. Então, eu só tenho, na verdade, duas considerações para fazer, e a primeira é sobre a fala do Jordão. O Jordão, a gente está totalmente junto com as suas preocupações sobre o aumento de custo nos aeroportos pequenos, é algo que a gente sempre se preocupou e concordamos aí que as últimas regras e políticas públicas têm atrapalhado muito isso, com o aumento de exigências, não só na ANAC, mas no Ministério de Trabalho, que não tem mais, mas, enfim, continua seguindo, e outras questões. Então, eu acho que mesmo aproveitar esse momento da Covid para botar um alerta sobre isso, e eu já tenho falado isso em outros fóruns, porque vai ser um problema, sim, no futuro. A viabilidade de um combustível, por exemplo, a um valor razoável para uma companhia aérea, só se faz com uma escala. E a gente não consegue reduzir esse volume limite para ter um valor razoável se as exigências forem cada vez maiores. Então, eu acho que sim, é um alerta extremamente importante. E a segunda consideração é, Coronel Marcel, sobre o ICMS. Eu concordo completamente também, e a gente já falou isso nos outros fóruns de aviação geral e regional. A gente já tocou no assunto sobre o ICMS de
São Paulo, concordando que isso deve e deveria se estender o mais rápido possível para todos os usuários. Enfrentamos aí uma dificuldade legislativa, precisa de uma mudança na lei, e o que a gente combinou, então, nos outros grupos era que a gente vai focar primeiro no imposto que é federal, PIS/COFINS, até porque ele já está em andamento na negociação com o Ministério da Infraestrutura, e depois, até de forma mais ou menos paralela, o pessoal da BAG já vinha conduzindo um pouco esse assunto, a gente vai voltar a isso com a Assembleia de São Paulo para ver se a gente consegue fazer essa extensão. Eu acabei me lembrando, entre as reuniões, que a redução do ICMS tem uma série de condicionantes, então não sei nem como o Estado de São Paulo vai manter essa condição para as companhias aéreas comerciais. E talvez isso suba, inclusive, a relevância, Haroldo, da gente colocar e coordenar com os outros coordenadores de sala desse assunto ICMS de São Paulo, porque se essas condicionantes não forem atendidas, automaticamente o ICMS volta a 25% para todos os consumidores no início do ano que vem. Então, eu acho que volta, sim, a relevância do assunto para a gente tocar nesse momento de pandemia. Ok, Ana, muito obrigado pela contribuição, está aqui anotado, tá? Legal. Renato Pinto, está na escuta? Sim, estou na escuta, bom dia. Renato, bom dia. A palavra é sua. Não, brevemente, só para dizer os movimentos da TLD nesse momento de crise, a gente tem orientações muito fortes da empresa, da presidência da empresa, para manter, apesar da dificuldade financeira das companhias aéreas e das empresas de handling, manter um contato próximo com os clientes, especialmente quando eles tiverem alguma demanda, alguma necessidade com os equipamentos, manter a linha de crédito com os clientes, especialmente, mesmo sabendo da dificuldade, manter a linha de crédito para compra de peças, para manter os equipamentos prontos para quando a aviação voltar. A TLD está trabalhando, os nossos clientes da TLD são as companhias aéreas, as empresas de ground handling de serviços e a Embraer, e Força Aérea também. A gente tem alguns projetos em andamento junto com a comunidade europeia e com os Estados Unidos para que os ar-condicionados da TLD tenham a capacidade de passar algum produto que possa desinfectar os aviões. A gente entende que seria importante para a confiança dos passageiros saber que existe uma forma de o aparelho de ar-condicionado externo da aeronave fazer uma higienização da aeronave antes do embarque. Tanto inserindo um produto, é claro, que está trabalhando junto com a Boeing, com a Airbus e com a Embraer, a aeronave tem que ter a condição, né, para receber esse produto nas vias aéreas. E tem uma outra possibilidade também, que é de aquecimento das aeronaves. Parece que até chegando a 55 graus dentro do avião, o vírus é eliminado. Então, seria, em vez de injetar algum produto, ao contrário, somente aquecer a aeronave seria uma possibilidade. O ar-condicionado aqueceria e, obviamente, resfriaria a aeronave antes do embarque. Isso são coisas que estão sendo estudadas, que devem sair nas próximas semanas. A gente deve ter uma solução para isso daí. Outros procedimentos no carregamento de bagagens, particularmente em aeronaves que são aeronaves pequenas que não usam containers. Durante o processo de entrada e saída, passagem pela esteira de carregamento, as bagagens também serem higienizadas. Isso protege tanto o pessoal que trabalha na rampa, como no final, quando a bagagem entrega ao passageiro, sabendo também que a bagagem foi higienizada antes da devolução. São alguns procedimentos que a TLD alguns projetos que a TLD está trabalhando, que de curto prazo a gente deve ter uma resposta nas próximas 2, 3 semanas sobre a implementação desses procedimentos. Ok, Renato, muito bom, muito legal essas suas colocações aí, realmente importante a desinfecção da aeronave, ou através do ar-condicionado, ou até mesmo dessas variações de temperatura, até 55 graus, onde, em tese, né, aí fica a palavra para as autoridades sanitárias, o vírus ser eliminado, né, enfim, isso é muito importante para voltar a formar a convicção nas pessoas para que possam voar com segurança. Então, muito importante as suas colocações, também já está anotado aqui, muito obrigado, viu? Então, algumas pessoas ainda não estavam conectadas, eu vou chamar novamente. Sônia, da Aristec,
Conseguiu conectar? Parece que não, né? Não. Então, vamos lá. Alessandra, conseguiu? Não, a Alessandra, Haroldo, ela está com dificuldade no áudio e vídeo dela, ela fez uma colocação aqui no bate-papo, eu vou só ler para vocês, e se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer para ela, que ela escreve aqui e responde. Ah, ela colocou assim, as seguradoras, elas estão trabalhando para a redução das taxas, trabalhando para as taxas de seguro aeronáutico, incluindo o RC, hangares, aeroportuários, para atender e reduzir os valores, facilitar pagamentos, etc. Esse período está muito difícil, espero que regularize mais breve possível para todos os segmentos, que estejam todos unidos, que volte a normal e voltamos ao crescimento. Né? Ela se coloca à disposição para caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tá ótimo. Obrigado, Carlos. Está anotado aqui. Então, Priscila da Latam, conseguiu conectar? Não. Também não, né? João Rodrigues, da Infinity, conseguiu fazer a conexão? Também não. O Rogério, da Salles? Não entrou. Também não. Não entrou, né? O Everson tá aí? Conseguiu conectar o Everson? O Everson tá. Everson tá. Então, Everson, tá aí, beleza. Tá com você a palavra, Everson. Bem-vindo. Maravilha. Um bom dia a todos aí, pessoal. Bacana. Eu vou bem de encontro ao, vamos dizer assim, ao executivo. A palavra de ordem, pelo que eu percebi, de todos, é a questão de viabilidade. A gente precisa pensar em ações para, de certa forma, combater uma realidade que hoje não é fácil, tanto para o voo comercial, e também vai abrir oportunidades, mas também não vai ser fácil para o voo executivo, certo? Então, a gente precisa pensar em estratégias, formas de trabalho e planos de ações que sejam eficientes, viáveis, principalmente pensando em custos, né? Visando a parte de combustíveis, armazenamento, que é mais a minha especialidade aí, a Ana, especialista, mestre aí no assunto também, e visando esse sentido, eu tive conversando com o comandante Décio e a gente propôs fazer alguns estudos de viabilidade falando de novos aeroportos, novos pontos de abastecimento e otimização disso para que torne operações saudáveis, sejam elas contingenciais e pensando a longo prazo também. Hoje nós temos alguns poréns, alguns problemas, digamos assim, a serem tratados na parte de armazenamento, quando a gente fala em especificação de equipamento. Hoje os principais corresponsáveis pela fiscalização de qualidade de combustível, até pelo fornecimento, mas também pelo armazenamento do combustível e qualidade dele no ponto, são as distribuidoras, e normalmente, como qualquer empresa, ela tem as suas particularidades, onde ela dita algumas necessidades em questão de especificação técnica. A proposta, falando em executivo mesmo, seria aliar uma conversa com essas distribuidoras, todos os fornecedores, e desenvolver um plano e um projeto padrão de especificação, visando qualidade, visando viabilidade de equipamento e pensando, agora vendo esse cenário todo, vamos pegar um cenário terrível aí, que se pudesse acontecer, um fechamento de fronteira. O que acontece? Grande parte de equipamentos, falando propriamente de abastecimento da aviação, a gente tem equipamentos não nacionais. Então, a gente tem um risco grande aí. Claro que a gente está falando de equipamentos essenciais, né? Porém, o fomento da nacionalização de componentes, de fomento dessa indústria para suprir o mercado de aviação, sendo ele nacional, é algo importante. Segundo, a fiscalização, daí falando não tanto na aviação comercial, porque na aviação comercial ela é feita e é muito bem feita, por sinal, mas falando do regional, naquele assunto que foi abordado antes, se traz como padrão o que é da aviação comercial para a aviação executiva, regional, e aí se dificulta, falando em operação, se dificulta em custos. Deveria ser tratado de uma forma mais prática, do meu ponto de vista,
a forma mais prática seria desenvolver esse plano, esse planejamento, em conjunto com as distribuidoras e em conjunto com os órgãos. Então, acho que esse é o ponto principal. No desenvolvimento e o fomento das indústrias nacionais para comercialização e fabricação de itens da aviação, falando do Brasil, e também a parte de fiscalização, daí falando na aviação regional, aviação geral, toda a fiscalização de equipamentos, armazenamento, qualidade, porque isso vai tomar uma proporção grande, a gente vai ter diversos pontos de abastecimento, e daí a gente volta naquele problema inicial que é a gestão, e a gestão está ligada ao controle de tudo, da forma prática, porém muito certa, muito correta e objetiva. Então, seria essa fiscalização, o trabalho em conjunto com as distribuidoras. Acho que esse é o ponto principal e a gente consegue abraçar e determinar passos, etapas de avanço de um plano de novos pontos de abastecimento e fomento da aviação no geral, falando especificamente de combustíveis, tá bom? A minha ideia é retomar essa conversa, até eu vou entrar em contato com a Mandelli. Ana, eu acho que é importante, teu conhecimento ele é fundamental para isso, e a gente se unir nesse momento aí, sentar, conversar, desenvolver estratégias e, vamos dizer assim, pôr no papel e ver formas de agir. Agora precisam ser certeiras, claro, mas porém também precisam ser ágeis, né? A gente tem, vamos dizer, pouco tempo para reagir. Agora é um momento só de reação, né? Então, acho que é bem importante a gente fazer esse trabalho em conjunto aí. Tá bom? Ok. Obrigado, Emerson, pela ótima contribuição também. Essa questão que você tocou aí da eventual fabricação de alguns equipamentos na indústria nacional, acho que é um assunto que deveria ser levado para a Federação das Indústrias, pode ser feito, né? Depois nós vamos conversar na elaboração do relatório de que forma isso pode ser encaminhado, mas acho uma ideia bastante interessante, porque nesse caso que você falou no fechamento de fronteiras, teremos dificuldades, evidentemente, porque a grande maioria dos equipamentos são fabricados no exterior. Então, é bastante interessante a sua fala. Muito obrigado. Tá? Acho que faltou alguém aqui, talvez o Ricardo Ramos, já chamei, não conseguiu conectar. Bem, das pessoas que eu tinha aqui na lista, a Ângela gostaria de falar alguma coisa? Não, somente agradecer a oportunidade de participar, né, desse fórum. É sempre muito importante, né? Eu há um mês saí da Infraero, então é uma coisa assim que está no sangue depois de 35 anos. Então você não consegue deixar de acompanhar, né? De qualquer forma, continuo acompanhando de outras formas, tanto que seja na universidade, alguns cursos que eu estou fazendo. E, assim, é muito, muito interessante continuar a desenvolver parte de pesquisas, o que puder auxiliar também nessa parte aí, eu estou à disposição. Muito obrigado, Ângela. Ótimo. Então, se ninguém mais tem algo a colocar, né, eu passo, então, a palavra para o comandante Décio, para que ele faça as suas considerações finais e o encerramento dessa reunião. Conforme prometido aqui, são 11h18, acho que a gente chegou aí muito próximo da 1h15 que foi combinado, então foi muito bacana a dinâmica da reunião na minha avaliação inicial. Comandante Décio, está contigo. Obrigado, Haroldo. Em primeiro lugar, meus parabéns. Você é o chefe, é o cara. Coronel Marcelo, as suas palavras foram música para esses velhos ouvidos aqui. É sinal que, primeiro, nem eu nem o doutor Osíris ficamos gaga ao ponto que nós imaginamos que já estamos, mas sim dizer o seguinte: não precisa ter medo do diabo porque ele é o diabo, tenha medo dele porque ele é velho, né? Ele já viu os filmes acontecerem. Eu encerraria, Haroldo, dizendo o seguinte: nós ouvimos aqui, eu estou muito feliz, meus parabéns mesmo a todos vocês nessa sala, foram fundamentais para tudo aquilo que a gente pretende desenvolver ainda em termos de infraestrutura aeroportuária. E, para mim, ficou, eu acho que para todos vocês, ficou uma sensação dolorida, uma sensação doída, que é o seguinte: todo mundo vai para cima da Voa São Paulo e diz, bom,
olha, reduz, não pago, prorroga, isenta, tudo isso, mas ninguém ainda disse como é que a Voa São Paulo vai se sustentar ou ampliar o seu trabalho nesse momento absolutamente fundamental para o nosso futuro. Eu diria o seguinte, temos agora uma missão duríssima de meter a Voa São Paulo debaixo do braço e temos que protegê-la no sentido de estimular a ampliação, porque gestão aeroportuária será, sem dúvida nenhuma, um remédio que vai estar sendo procurado diuturnamente na farmácia. Proteger a Infraero, porque, gente, gestão aeroportuária será um remédio muito duro de encontrar na farmácia depois dessa pandemia, na medida em que todo mundo acha que é muito simples, né? O coronel Marcel mandar simplesmente cancelar os boletos, né? O Haroldo mandar cancelar os boletos, o Jordão manda cancelar todos os boletos, vamos proteger todo mundo. E aí fica a grande pergunta agora, como proteger vocês? Então, nessas minhas considerações finais aqui, Haroldo e meus companheiros aqui de sala, nós temos que agora começar a pensar fora da caixa. Haverá uma nova ordem no sistema de transporte aéreo brasileiro. Imaginar que daqui a 60 dias, 90 dias, a Latam estará operando, né, como se nada tivesse acontecido, né, os grandes aeroportos estarão operando, cheio, apinhado de gente, como se nada, como se o coronavírus fosse aquela gripezinha, né, coronel? Fosse aquela gripezinha e etc. Gente, vocês, com a experiência de vocês, sabem perfeitamente que esse quadro vai consumir mais tempo do que nós imaginávamos lá atrás, né? Vai consumir mais tempo. É uma solução muito difícil, como vocês bem colocaram. Olha, para manter distância dentro dos aeroportos não é nada tão complicado assim, mas já começa a adquirir uma complexidade monstruosa, mas eu quero saber como é que nós vamos fazer isso dentro dos aviões. Então, gente, é inútil nós imaginarmos que esse cenário perfeito, essa coisa vai estar acontecendo ali para outubro, novembro, dezembro. Gente, não será assim. Então, a alternativa será realmente aquilo que o coronel desenhou com uma perfeição que eu não imaginava ouvir tão cedo. Ou seja, os empresários estão tirando seus aviões de fora, estão botando para trás. O que a gente se prevê que começar a aparecer, viu, Haroldo, um novo táxi aéreo pirata, é as pessoas alugando o avião do amiguinho ali, chegando no aeroporto, onde é que tem aí um monomotor para mim alugar? Eu passei por isso 25 anos dentro do Aeroclube de São Paulo, né? Passei 25 anos dentro do Aeroclube, vendo essas coisas acontecer com nossos aviões. Taca mesmo, taca brava acontecendo com nossos aviões ali. As novas empresas de táxi aéreo vão estar aí, vão estar se criando novas, isso vai estar acontecendo. A aviação regional, nós temos que botá-la rapidamente em atividade, é a maneira que nós temos, inclusive a Mandelli soltou um rojão já de meio megaton, já dizendo o seguinte, gente, vai ser muito difícil cumprir os comprometimentos, né, com o governo do Estado de São Paulo e outros acordos que foram feitos, na medida em que atender aquelas cidades que foram comprometidas pelas companhias aéreas vai estar praticamente impossível, manter certos compromissos, né, certos protocolos. E o ICMS não é o governador, não passa a mão na caneta e manda fazer, não é assim que a coisa vai funcionar. Então, temos aí uma bomba a caminho, né? Por outro lado, temos que vir em frente aquilo que o coronel Marcel recomendou, nós temos que correr atrás, dar respaldo aos governadores, e aí via, eventualmente, nosso pessoal na Câmara Federal, no Senado, etc. Nós temos que pensar fora da caixa,
como bem disse o coronel, temos que pensar fora da caixa, não dá mais para nós ficarmos agindo, sabe, dentro daqueles protocolos que nós tínhamos no final do mês de fevereiro. Gente, para realmente nós enfrentarmos esse dragão monstruoso, nós teremos que lançar recursos que nós nunca utilizamos. A nossa guerra não é convencional, ela é uma guerra duríssima de enfrentar, e a única maneira é nós criarmos, vamos dizer, mecanismos e protocolos que nos permitam agir como soldados eficazes para enfrentar esse monstro que está aí à nossa frente. Tá? Essa era a minha consideração. Muito obrigado, Haroldo, obrigado pela oportunidade, obrigado pela participação aí, obrigado a todos. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu. Um abraço, comandante. Obrigada a todos também. Tchau, Ângela. Abraço, pessoal. Obrigado a todos aí. Um ótimo fim de semana para todos. Marcel, não nos abandone, por favor. Precisamos de você, tá bom? Renato, prazer te ver aí, viu? Igualmente, Jordão, prazer te ver. Vou te visitar. Jordão, não nos abandone. De forma nenhuma. Estou sempre a postos, é só chamar. Obrigado. Valeu, Jordão. Obrigado. Abração. Valeu, Obrigado valeu. pelo convite. Um abraço, Haroldo. Tchau. Obrigado. Tchau.